Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham as nossas atividades de estudo das obras básicas que compõem a codificação espírita. Hoje, mais especificamente, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, onde daremos a continuidade dos comentários do quarto item que compõe a introdução desta obra. Item este que Kardec coloca como nome de Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, na semana passada, comentamos sobre o início, onde Kardec fala um pouco da história e da semelhança da história de Sócrates com aquilo que também viveu Jesus. E então, hoje falaremos do subtítulo que está dentro desse item, onde Kardec traz um resumo da história, um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Dentro desse resumo, basicamente, Kardec ele enumera colocando 21 citações dessa doutrina, desses grandes filósofos, que representam aquilo em que eles acreditavam. E nós vamos falar fazendo um apanhado de uma forma geral do que vamos encontrar ao ler esses 21 itens, que Kardec ele coloca a citação da doutrina de Sócrates e Platão e depois ele faz um comentário comparando aquilo em que tinha na doutrina deles com o que preconiza hoje o Espiritismo. Então, basicamente, Sócrates e Platão, dentro da sua doutrina, eles acreditavam na pré-existência da alma, ou seja, que antes da encarnação o nosso espírito ele já existia, ele já era criado, não é? O espírito ele não era criado a partir da concepção e, consequentemente, eles acreditavam na vida futura, onde após a nossa morte conservaríamos a nossa própria individualidade, conseguindo assim nos reconhecer, ter esse encontro com aquelas pessoas que nos precederam a nossa partida. Da mesma maneira também acreditavam na reencarnação, até mesmo como uma aplicação da justiça divina. Somente através da reencarnação conseguiria-se entender a justiça de Deus. Também acreditavam que somos espíritos imortais, ou seja, nunca desapareceríamos, portanto, necessitaríamos viver como tal, não com vistas à matéria, mas como espíritos imortais. Inclusive, essa era a definição de sabedoria trazida por Sócrates. Também preconizavam que a matéria, sim, influencia no nosso espírito, obliterando os conhecimentos que trazíamos do além-túmulo. Acreditavam na doutrina dos anjos guardiões, na possibilidade de comunicação com os espíritos e que esses espíritos eles pertenciam a diversas classes, portanto, eles tinham diferentes graus de desmaterialização, que é o que definia o seu caráter, ou seja, conservávamos as nossas disposições, as nossas tendências e as nossas vontades no além-túmulo. É interessante também que Sócrates ele disse que mais vale receber do que cometer uma injustiça, assim como Jesus disse, se alguém vos bater em uma face, dai-lhe a outra. Então, uma semelhança muito direta daquilo que falou Sócrates, daquilo que falou Jesus. Assim como Cristo, Sócrates pregava a caridade em retribuir o mal com o bem, consequentemente, o próprio perdão dos inimigos. Sócrates, da mesma forma como disse de Jesus em várias passagens do Evangelho, ele fala que é pelo fruto que se reconhece a árvore. Sócrates também pregava que o amor universal como uma lei natural, conseguindo ser reconhecido este amor em tudo, inclusive nas manifestações da própria natureza. Uma coisa também que nos chama muita atenção é
que Sócrates acreditava que a virtude é uma conquista e, na verdade, ela não consegue ser ensinada, não é? Diretamente também a maneira como o espiritismo ele entende, até mesmo porque isso justifica a questão da reencarnação, e que a origem de todos os males não está no corpo e sim na alma. Então, através desse resumo, né, dessa breve extração daquilo que Kardec, dos pontos das citações, dessas 21 citações que ele traz, logo ao final Kardec diz o seguinte, ele fala que foi por ter professado esses princípios, dos quais nós falamos, que Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto isso é certo que as grandes verdades novas, levantando contra si os interesses e os preconceitos que machucam, não pode se estabelecer sem luta e sem fazer mártires. Então, assim como Cristo, ele também foi um mártir por ter pregado simplesmente a verdade, assim como dissemos na semana passada. Então, já na próxima semana, agora entraremos, propriamente dito, nos capítulos da obra Evangelho segundo o Espiritismo, e encerrando hoje os comentários acerca da introdução dessa grandiosa obra. Um grande abraço e até na semana que vem.